esse informe confunde-se com um discurso de campanha, tendo em conta os principais aspectos aqui abordados. Me parece estar num processo de campanha eleitoral. E esperava-se que esse informe ele pudesse abordar essencialmente os aspectos que apoquentam a sociedade moçambicana e, por conseguinte, trazer algumas perspectivas de solução. Mas, maioritariamente, vimos aqui um discurso filosófico, um discurso que, de alguma forma, ele não aborda essencialmente aquilo que são que deveriam ter sido os feitos que ocorreram durante esse período de janeiro, 15 de janeiro até então. Na sua abordagem começou a colocar como bandeira, por exemplo, a questão da tocha da unidade nacional, como que isso tivesse trazido algum valor acrescentado para a sociedade moçambicana. Veio mais a falar do diálogo político inclusivo, como que isso efetivamente estivesse a trazer algo que também poderá ter valor acrescentado para a sociedade. E vários outros elementos que se perdeu muito tempo das 3 horas para poder falar da tocha da unidade nacional, para falar do diálogo nacional inclusivo, para falar das participações em eventos que, na verdade, deveria se falar bastante naquilo o que terá sido feito no ramo da agricultura para poder se trazer a segurança alimentar. É isso que estaríamos, o pouco que se realizou no âmbito da agricultura para que o nosso país saia no mapa da fome. Essa questão deveria se envolver muito esforço para poder apresentar à sociedade. E o que se espera para que efetivamente nos próximos anos possa se fazer? O mesmo esperava-se que se dissesse o que terá sido feito de relevo na área de saúde. Há pouco tempo estávamos a ver o empenho dos funcionários de saúde, aquilo que eles fazem para salvar vidas humanas. Cá no nosso país, de janeiro até então, o que efetivamente teria sido feito no âmbito de salvação de vidas humanas, essas vidas que foram desprezadas em 2024, que foram tiradas propositadamente pelos membros das Forças de Defesa e Segurança. O que teria sido feito no ramo da educação para poder inverter o atual cenário? De janeiro até então, o que o setor de educação teria feito como elemento base para poder inverter o cenário da educação que ele encontrou? Ainda bem que ele diz que encontrou um país sem rumo, encontrou um país à deriva, e isso não constitui verdade, tendo em conta que pegou os mesmos ministros que deixaram o país sem rumo, colocaram a seu redor para poder os aconselhar. Então, esse discurso tem uma incongruência. Como é que o presidente diz que encontrou um país sem rumo, encontrou um país à deriva? Isso tudo aconteceu nas mãos daqueles que ele mesmo foi buscá-lo para estar em seu redor. Então, não pode constituir verdade. É verdade, sim, que o país ficou numa situação dessa. Agora, se isso lhe inquieta, por que razão que pegou as mesmas peças que colocaram o país nesse cenário, que colocaram o país na lona, para estar novamente no governo? Então, pretende perpetuar a forma como encontrou o país. Então, são aspectos desta natureza. Eu acho que aqueles que prepararam esse discurso, eu duvido muito que eles conheçam este país. Ou provavelmente tinham um outro interesse, tal interesse de campanha que eu estava a referir, que esse discurso cheira muito a questão de um discurso de campanha. Não é de um chefe de Estado, não acredito. É chefe do Estado, mas a fazer campanha, neste caso. Porque
São várias promessas que se falam ali, e inclusivamente eu esperava que pelo menos esse informe fosse um informe que pudesse trazer a reconciliação. Mas, pelo contrário, o que nós vimos foi um informe cheio de ameaças, não é? De que nós não vamos tolerar aqueles que puderem trazer discursos de ódio, não vamos tolerar. Quer dizer, como é que, sabendo que ambas as partes, o Estado, assim como a população, cometeram barbaridades em 2024, cada uma delas com a sua culpa. Uns destruíram, outros mataram, e que neste momento o discurso que se esperava era um discurso de reconciliação. O discurso pesou para um lado. O discurso tratou-se de uma ameaça na prática. É nesse contexto que estamos a dizer. Estamos a falar de que, numa altura em que o país precisa de reconciliação, temos muitas pessoas feridas por terem perdido os seus entes queridos. Muitas pessoas que estão, neste momento, tristes por terem seus filhos nas cadeias, sem justa causa, de alguma forma. E aparecer discurso de ameaça como aquele não poderia. Eu acho que deveria ter sido um discurso de reconciliação nacional e não de ameaça de que caso aconteça isto, vai essa questão, quer dizer, mostrar robustez numa altura em que existe uma fraqueza que o próprio Estado precisa de poder reparar. Precisa de poder corrigir os erros que cometeu. E quando aparece com um discurso que intimida ao próprio cidadão até a poder falar, quando diz que nós vamos estar atentos àqueles que vão poder tratar de trazer discursos capazes de poder contrariar a lei e ordem, quer dizer, de alguma forma está a atacar a imprensa, está a atacar a liberdade de expressão. O que o presidente espera que a imprensa ou as pessoas elas possam falar? As pessoas irão falar sempre naquilo que lhes inquietar. A democracia é isto. Mas, doutor Marcelino, este discurso não é um discurso que nem de um pai que tem um filho indisciplinado e para educá-lo, ele iniciar a ameaçá-lo um bocado, usar um bocadinho de força para direcioná-lo. Não é esse momento. Esse momento, tendo em conta que todas as partes cometeram erros e precisa de reconciliação, não seria aquele discurso ameaçador. Qual foi o erro da parte do governo? Qual foi o erro da população? O Estado matou mais de 500 pessoas. O comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, em 2024, mandatou os membros de Forças de Segurança e matou as pessoas. Esse erro foi cometido pelo Estado. Não pode, aqui, com as pessoas que morreram durante as manifestações baleadas, a culpa toda vai para o Estado. Então o Estado tem essa culpa que vai transportar eternamente. Não há como sair dessa, porque foi um massacre que se provocou. Por outro lado, também houve essas destruições de infraestruturas, que também houve contraparte aqui. Então, numa altura dessas, deveria haver um discurso conciliatório. Como é que o Estado deve defender de manifestações violentas, pecaminosas, como dizia-se aqui no discurso? Os membros de defesa e segurança estão preparados, devem estar preparados para isso e não preparados para agir matando. Não há pena de morte no país. Então não vai se justificar aqui de que mais de 300, 400 ou 500 pessoas que foram mortas foi porque os membros de defesa e segurança não tiveram a possibilidade de poder proteger os bens, proteger o país sem que pudesse criar mortes. Não pode pensar assim. Então, é nesse contexto em que o discurso apareceu de certa maneira violento, de certa maneira ameaçador, no concernente daquilo que poderá vir a acontecer nos próximos momentos. De certa maneira, até de poder tentar calar a boca daqueles que eventualmente possam dar um discurso, porque não se sabe exatamente qual é o discurso que se diz que vai, de alguma forma, poderá criar situações de desordem pública. Será esse quando as pessoas denunciarem sobre os roubos que estão acontecendo nos ministérios? As pessoas ficam tristes por ouvir notícias junto do Ministério das Finanças, junto do Tribunal Administrativo, de que o tesouro foi saqueado. E as pessoas aparecem zangadas com isso,
por saber que os seus impostos, afinal de contas, estavam guardados, mas afinal de contas estão a roubar, enquanto temos pessoas que estão a receber mordomias para que eles possam proteger, dar segurança aos impostos públicos. Mas, no entanto, dia após dia, aparecem anunciando roubos que estão a acontecer no Tesouro do Estado, roubos nos ministérios, dentre várias outras coisas. Que reação espera aos donos desses dinheiros? Obviamente que vai ser uma reação explosiva. E a partir dali, com essas ameaças que está-se a dizer, significa isso que muita gente estará recolhida às cadeias. Tem que estar neste momento a ouvir e não poder dar nenhuma opinião. Porque quando você for a dar opinião, em algum momento pode ser interpretado como quem está a alterar a ordem pública. No informe do chefe do Estado, grosso número ou várias vezes que abordou o assunto manifestantes, manifestação, como um dos fatores que teria levado o nosso país a uma situação não muito boa. E em nenhum momento podemos ver o presidente da República a repreender, a diabolizar aqueles atos de violação, assim como matanças por parte dos agentes das Forças de Segurança. Será que foi uma comunicação estratégica, foi mal assessorado, ou é mesmo o sentimento existente por parte do Presidente da República a dois lados e separou isto? Olha, é essa razão que estava a referir aqui, de que, olha, aquele discurso parece um discurso de campanha, o qual ele não vai debruçar-se sobre a realidade, aquilo que a população sente. Não há como alguém aqui em Moçambique estar a falar das manifestações, falar das destruições de infraestruturas e não poder falar em primeiro plano das vidas humanas que foram tiradas. Todo aquele que assim proceder, esse sujeito não pode ser ouvido. Não deve ser ouvido, porque não há como falar das manifestações de 2024 sem que fale das vidas humanas que foram tiradas. Esse é o primeiro plano, tendo em conta igualmente que o nosso país diz no seu slogan que a vida é o nosso maior valor. Então, é o maior valor que nós preservamos no país. Agora, como é que, quando fala das manifestações, apenas aborda a questão da destruição das infraestruturas e deixa de lado da morte de 300, um diz que são 300 pessoas, outra falam de 400, outra falam de 500, outra falam de mais vidas. Mas independentemente de números aqui abordados, não faz sentido que alguém que esteja a querer falar das manifestações apenas comece a falar das infraestruturas que foram destruídas, o recuo da nossa economia, dentre várias coisas, e fica calado por aí. Essa questão não fica bem. E é por essa razão que estamos a falar. Procura-se sempre falar da parte boa, que mancha a outra parte, para poder tentar engrandecer coisas. Olha, um discurso deve abordar tudo, mesmo que sejam falhas do próprio governo, deve ser abordado, e isso é que dá seu valor. O reconhecer os erros é muito bom. E faz até com que acalme, de alguma forma, os ânimos que possam existir, no lugar de poder trazer um discurso belicista que possa trazer. Veja, por exemplo, quando estava a falar de alguns feitos relacionados com a atuação do governo. Mandamos parar as minerações no em Manica, porque estavam a poluir rios. Mas não falou de Moatize. Moatize, onde as pessoas estão a morrer de doenças respiratórias por causa da poluição que o carvão mineral está sendo explorado de uma forma desenfreada, sem observância de condições ambientais, ao lado das habitações. O presidente da República não abordou absolutamente nada com relação a esse caso no distrito, na cidade de Moatize, província de Tete. Falou da proteção da população de Manica. De que maneira a população de Tete vai poder engolir esse tipo de discurso? Uns são filhos, outros são enteados. Há bastante tempo, desde a entrada da Vulcan Moçambique, está aí a poluição desenfreada. Os órgãos de comunicação social
fizeram um documentário para poder mostrar o quão a poluição está a decorrer em Moatize. Não há nenhuma medida que está sendo tomada relacionada com a poluição que está a acontecer em Moatize. Como é que avalia a situação do 13º? As pessoas estavam expectantes, funcionários públicos, para ouvir o chefe de Estado alguma coisa sobre o 13º. Como é que analisa este silêncio ou o não ter abordado este ponto? Faz parte daquilo que dizíamos, de que as pessoas que prepararam esse discurso e pôr Daniel Francisco Chapo a ler ali, essas pessoas praticamente elas não são inteligentes. Eles não procuraram abordar assuntos que inquietam a população. A população queria ouvir a radiografia do país, aquilo que acontecia com Samora Machel. Samora Machel, quando ele fosse a discursar-se, as pessoas paravam para poder escutar, porque diziam aquilo que era o dia a dia do cidadão. Mas esse discurso filosófico, enganador, de alguma forma, nos aparece uma situação dessa. Aqueles aspectos essenciais. Queríamos saber o que foi feito nessas áreas sociais que dia após dia a sociedade está a reclamar. Qual foi o nível do desempenho que ocorreu no setor da saúde, no setor da agricultura, no setor da educação, dentre vários outros setores importantes na sociedade. Queríamos saber exatamente o nível da execução. Como é que olha para o indulto aqui que vão beneficiar os jovens que estiveram envolvidos nas manifestações, uma vez que o próprio Venâncio Mondlane, no encontro com o presidente Chapo, teria pedido isso e não foi. E o presidente Chapo disse: não, isto não cabe a mim, há instituições de justiça que podem resolver essa situação. E hoje temos informações que os nossos irmãos e outros que estão detidos poderão ter o dia 25 no seio familiar. Como é que avalia esta postura do governo neste momento? É o seguinte, para mim nem devia ser indulto, deviam que libertar incondicionalmente aqueles jovens. São jovens que foram mobilizados, que eles ouviram o que estava acontecendo no país e, por conseguinte, não só eles, houve cabecilhas que estavam naquelas manifestações, mas nenhum cabecilhas foi preso. Levou apenas os jovens para poder... Estamos a ver, Venâncio Mondlane fazia parte dos manifestantes. Okay. Por que Venâncio Mondlane não está preso? Filipe Jacinto Nunes fez parte das manifestações ao mandar os seus membros de defesa e segurança ir matar. Por que o Nunes não está preso? Então, é essa questão em que pegar apenas o elo fraco, meter na cadeia e agora vir em pompa para dizer que vamos dar indulto, que depois vamos passar, parecendo uma coisa boa. Nunes e Venâncio não há, claro, não os jovens. Eles foram envolvidos nas manifestações. Tanto o Venâncio Mondlane, assim como o Filipe Jacinto Nunes, o Forquilha, também fez parte das manifestações. Por que esses não estão lá na cadeia? E só pegam jovens que estavam ali, ele o mais fraco. Olha, devem ter muito cuidado a maneira como é que a geração Z está sendo tratada neste momento. Sempre quando querem se pretender justificar alguma coisa que correu mal, pegam essa geração Z, matam ou vão encarcerá-la. É isso que estão fazendo. Mas aqueles que lideram esses processos não estão lá. Não estão lá. Mesmo a hora quando houve nas eleições autárquicas, também houve algumas mortes. Quando se reivindicava Matola, se reivindicava Maputo, houve alguns que tiveram problemas nessa altura. Nessa altura estava envolvido o Sufo Momad, que era da Renamo, que reivindicava Maputo, reivindicava Matola. Mas o Sufo Momad foi cadeia? Não foi. Então, apenas jovens, aqueles que pura simplesmente correm na estrada, estão ali a levantar cartazes, sei lá o que são esses, que carregam, vão meter na cadeia. Mas os cabecilhas nunca são entregues Ficamos com na 2 cadeia. minutos. O presidente Chapo diz que sacudiu as folhas nas linhas aéreas de Moçambique. O que significa isso? Não vimos tais folhas secas que caíram. Até agora, quais foram tais folhas secas que caíram? Quando muito, estamos a ver o despedimento de técnicos. Aqueles que lideram a LAM, quem são que saíram dali? Nós só estamos a ver a movimentação
de um para outro ponto, mas os coitados estão a mandar sentar para casa. Os diretores estão a ser movimentados de um setor para De outro. um ponto para outro. Agora os outros... Os outros vão para casa sentar. É isso que está a dizer. Será que as folhas secas são essas? Infelizmente, provavelmente são sim, são os coitados. De outra maneira, estava a dizer os coitados. São esses que mandaram para as casas e daqui a pouco vão queimar as folhas secas. O que pode acontecer? Vão queimar e ficará sem nada ali assim. Não é? Sem emprego nos dias de hoje. Como é que essas pessoas vão poder viver? A vassoura que está a dar na LAM, como parecendo que aqueles técnicos é que eles são culpados pelos POS que andavam aí, que foram denunciados, que tiravam dinheiro, mandavam dinheiro para sei lá onde. Será que isso aí era em face das folhas? Não faz sentido. Mas, infelizmente, é essa questão que nós temos. É aquilo que estávamos a dizer há pouco tempo. Aqueles que lideram esses processos não vão à cadeia, não respondem. Os que respondem são aqueles que estão lá em seu redor, lá embaixo. Temos estado a falar de Manuel Chang. Manuel Chang tinha a capacidade de endividar esse país da maneira como foi endividado ao nível do governo. Um simples ministro das Finanças era capaz de poder autorizar uma tamanha dívida daquela. Mas ele que está neste momento a responder e daqui a pouco volta, provavelmente antes do fim do ano ele já terá cumprido o coisa. Foi lá sentar durante esse período, ele sozinho a sofrer. E é isso que estamos a ter. Por essa razão, nós dissemos que, olha, essas falcatruas devem ser responsabilizadas o Conselho de Ministros. Pegar os ministros todos, julgá-los, condená-los e enforcar. Porque eles estão a matar pessoas aqui. As decisões desses ministros estão a criar um caos na sociedade. Esses senhores, por isso, vamos poder abrir uma brecha na Constituição da República. Por 3 meses, pena de morte. Para só julgar os atuais governantes e os antigos governantes. Depois dos 3 meses de julgar, condenar e enforcar, vamos novamente voltar à normalidade. Colocamos ainda o país sem pena de morte. Mas neste momento eu acho que é necessário que tenhamos pena de morte, de maneiras como esses governantes estão a criar situações anômalas contra a sociedade moçambicana. Várias pessoas estão a morrer de fome num país onde tem uma terra arável, onde tem água, para que nós possamos ter o alimento necessário, mas já pessoas estão a morrer de fome. Várias pessoas estão aí a morrer por causa da falta de medicamentos nos hospitais, mas, no entanto, estamos a ouvir aí o desvio de medicamentos, inclusive antirretrovirais, para ir engordar galinhas. É nesse país onde nós nos encontramos. E onde que estão os governantes a trabalhar? Formamos uma equipe, uma comissão de inquérito para esclarecer o caso. Nunca esclarecem. Nunca esclarecem. Agora são folhas que foram sacudidas. Estão aonde? Quais são essas folhas? Que deveriam ter dado nome a essas folhas. São folhas de acácia, bananeiras, mangueiras, dentre várias outras coisas. Tem nome as folhas. Quais são as finais, Dr. Marcelino? É o seguinte, era necessário que, nas próximas ocasiões, o adílio de imprensa do Presidente da República, ele deve começar a trazer um discurso coerente. E os ministérios que mandam a informação ao presidente para ele poder compilar e trazer o informe, mandem situações reais. Não enganem o presidente para envergonhá-lo e trazer um discurso filosófico daquele e trazer um discurso belicista, ameaçador, no momento em que ambas as partes cometeram falcatruas, tanto o Estado assim como a população. Era momento de reconciliação e não de ameaça. Essa situação de querer ameaçar os órgãos de comunicação social, os discursos sempre virão nos termos dos acontecimentos que vão ocorrer no país. Ninguém vai se conter quando souber de que o nosso erário público foi assambarcado por este e aquele. A partir daí, as palavras que vão sair não serão rebuçadas. Serão palavras mesmo de zanga.
Quando alguém souber que o seu bolso foi assambarcado enquanto você colocou ali membros de segurança, não espera outro tipo de palavras, serão palavrões. Agora, quando diz que essas palavras, se vierem a alterar a ordem pública, vão meter na cadeia. Isso não faz sentido. Não é momento esse de andar com ele, é o momento da conciliação. Outro aspecto que poderia, neste momento, dizer, olha, era preciso que o Presidente da República esteve com a bandeira como esta aqui, no casaco, mas a bandeira, aliás, a gravata, devia ser uma das cores da nossa bandeira. A cor azul não existe na nossa bandeira. A gravata, muitas das vezes, quando estamos num evento do Estado, ela tem que predizer a nossa República. Outra questão, essa coisa de poder ir num discurso do Estado moçambicano, começar a exaltar dólar no lugar de exaltar metical. Não faz sentido. Como é que começa a falar de orçamentos em 64 milhões de dólares? Não sei lá o quê. O dólar é nosso. Quando é que nós vamos exaltar o nosso metical? Em nenhum momento o informe do Estado não deve referir questão de uma moeda estrangeira. Refira-se à nossa moeda. Se é que está no converter na nossa moeda nacional, não um presidente da República chegar e começar a falar de tantos dólares, milhões de dólares, e o nosso metical vai aonde? Quando é que nós vamos poder publicitar a nossa moeda? É um desprezo na nossa sociedade. Não pode nunca. Isso faz parte igualmente daqueles que andaram ali, estão aí em redor do Presidente da República. Deixou o Presidente da República ir a dar informe exaltando o dólar no lugar de exaltar o metical. Deixou o Presidente da República ir com gravata azul, que a cor azul não existe na nossa bandeira. Devia ser uma das cores da nossa bandeira. E muitas das vezes isso ocorre. São detalhes que devem ser vistos por aqueles que estão em redor, inclusivamente ao próprio Presidente da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Marcelino. Minhas senhoras e meus senhores, amanhã voltamos para interagir convosco. Valério, posicione Adriano Vunga. Adriano Vunga nos traz aqui um detalhe sobre as razões. O Presidente da República trouxe aqui as possíveis causas ou razões dos problemas financeiros, a falta de alguns fármacos, serviços básicos para o povo moçambicano. Mas no Vunga tem uma visão diferente daquela que o Presidente da República trouxe hoje. Vamos acompanhar o que o Vunga disse quando o diálogo nacional inclusive.